Vamos de notícia na tarde deste sábado, já que amanhã não tem jogo, né? Amanhã, na verdade, tem jogo da Copa do Mundo, mas gravando aqui no intervalo de Argentina e Austrália para te manter bem informado também sobre notícias do Fluminense. A gente vai falar aqui nesse vídeo sobre Gabriel Suasso. E olha, tem notícia aqui, obviamente, mas tem aquela análise que você sabe que a gente sempre traz também, todas as informações sobre ele, e um olhar também sobre Reinaldo, que obviamente agora tá descartado. Vamos falar a Vera sobre isso logo depois da vinheta. Bem, eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista por formação, sou tricolor de coração. Se você quiser deixar um like aqui embaixo, você pode, tá liberado. Não tem proibição nenhuma, deixa eu até conferir aqui as notícias. Não tenho notícias sobre proibição de likes aqui no Raiz Tricolor. Tá liberado também a inscrição e você passar lá na GoCase, tá? Capinhas do Fluminense, olha isso aqui, ó. Capinhas do Fluminense, como essa daqui do Fluminense vai jogar. A minha atual que eu tô é essa daqui, ó. 3 cores que traduzem tradição, mas eles têm várias capinhas com... Enfim, tem um monte de capinha de seleção brasileira, tem capinha de um monte de Fluminense, tudo oficial, tá? E você utilizando o cupom Raiz Tricolor, você ganha desconto. Só que tem como ganhar mais desconto ainda, que é o seguinte, comprou duas capinhas, você vai comprar uma só, bota a segunda no carrinho que você ganha 4, exatamente. Comprou 2, levou 4. Então, pô, aproveita. E aí, usando o cupom Raiz Tricolor, você ainda consegue um desconto maior ainda. Tem link na descrição. Bem, vamos falar desse assunto Gabriel Suasso, porque a gente começa a ter alguns indícios de que pode dar negócio. No último vídeo que eu gravei aqui sobre o Gabriel Suasso, o que eu trouxe de análise, tá? Olha só, todo mundo no Chile fala que ele tá querendo ir pra Europa, o Flamengo fez uma consulta e não teve mais contato, não foi pra frente. Então, qual foi a análise que eu trouxe? Olha, o que me parece? Que é um jogador que quer ir pra Europa, e que não viria pro Brasil porque ele tem destaque, seleção e etc, e alguém viria atrás dele. Só que isso serve de aula pra gente em relação a nossos jogadores. Por quê? Porque, segundo a notícia que vem do Chile, de ontem, e é importante a gente falar que é de ontem à noite, tá? A notícia foi publicada às 10h13 da noite da sexta-feira. Do Chris Brandt, que é da ESPN chilena, né? Ele é jornalista, ele não é só da ESPN chilena, na verdade, né? Ele é de vários veículos lá do Chile. Mas qual que é o ponto que ele coloca de notícia? De que não chegou nenhuma proposta para o Suasso, nenhuma oferta chegou para o Gabriel Suasso até agora, lateral esquerdo chileno. O Colo-Colo tem uma outra notícia, que essa vem do Dale Albo, que é um portal de notícias também sobre o Colo-Colo, notícia do Diego Rara Ramírez, falando que o Colo-Colo já descartou uma renovação com o Gabriel Suasso. Isso não vai acontecer, ou seja, ele vai sair do Colo-Colo, mas ele não chegou a nenhuma oferta para ele ainda até ontem à noite. E aí hoje o canal Sentimento Tricolor publicou que o Fluminense fez uma proposta para o Gabriel Suasso. Essa informação está publicada no GE. Globo, que dá credibilidade também à notícia, né? E eles acrescentam aqui o fato de que o Fluminense fez uma proposta nesta sexta-feira para os representantes do atleta. E por que o Fluminense está falando com os representantes e não com o Colo-Colo? Simples, porque o Gabriel Suasso já não tem mais contrato com o Colo-Colo, na verdade ele tem, mas enfim, até o final do ano só. E com isso ele pode assinar um contrato diretamente com qualquer outra equipe, obviamente sendo um pouquinho mais badalado no mercado, como eu falei, a lateral da seleção chilena e tal, ele acaba que vai, com certeza, não vem de graça, né? O vem de graça eu vou repetir aqui algumas vezes, porque eu realmente não acompanho muito outros canais, nada disso, mas eu espero muito que todos mantenham esse discurso, porque isso é importante, pra gente não ser o otário da situação. Nenhum jogador desse tipo vai ser disputado, etc., vem de graça. E quando a pessoa fala que ele vem sem contrato nenhum com alguma coisa, beleza, de que você não vai pagar nada a outro clube. Mas falar vem de graça, falando que o Fluminense não terá custo, etc., não é uma verdade. O Fluminense vai pagar luvas para o jogador. O que são luvas? Ao invés de você pagar ao clube, você pagar um valor ao jogador.
Então, assim, quando o Paulinho vem de graça pro Atlético Mineiro, estão desconsiderando quase 10 milhões de euros em luvas. Porque tá embutido no salário, o salário do cara vai pra mais de 1,5 milhão de reais por mês. Então, pô, aí é mole, né? Veio de graça, mas o salário é de 1,5 milhão porque tem luvas dentro. Então não veio de graça. É a mesma coisa, então eu posso falar que o Cris Silva veio de graça, né? O salário dele é 300 e poucos mil, ao invés de 60 e poucos mil e 200 de parcela. Né? É fácil. Não é de graça, mas é uma boa oportunidade, porque você só precisa negociar com o jogador. Você não precisa negociar com o Colo-Colo em si, né? E no momento onde o Fluminense já abriu mão total de Reinaldo, porque já tá fechando com o Grêmio, enfim, desistiu dessa contratação, o foco em Gabriel Suasso vem com um pouco mais de força. Falando especificamente sobre essa negociação, por que eu acho que deu uma viradinha? Porque como eu falei lá no início, se o desejo dele era ir para a Europa, ele ia dar preferência à proposta na Europa. E com certeza as propostas da Europa seriam financeiramente mais vantajosas. Se a gente cobrir uma proposta da Europa em euro e a gente cobrindo em reais, provavelmente a nossa proposta é ruim pra gente. Porque ia ter que pagar qualquer 150 mil euros que ele recebia na Europa, já dá 700 mil aqui no Brasil. Já é uma proposta muito alta. Ah, mas o Caio Paulista, mas o Cristiano. Um erro não justifica o outro. Só deixando claro. Seria um valor alto. Então assim, o que eu acredito? E aí é o que eu falei que serve de lição pra gente também. Marcos Paulo, vou voltar lá pra trás. Eita, o WhatsApp. Vou voltar lá pra trás pro Marcos Paulo, né? Lá atrás. Ah, porque tal jogador. Não vou citar o Marcos Paulo em si, não. Serve pra Luiz Henrique, serve pra um monte. Fluminense deveria ter vendido por mais caro. Se só chegou uma proposta, é difícil. Se não chegou proposta nenhuma. Entendeu? É a mesma coisa do Gabriel Suasso. Ah, ele quer ir pra Europa. Tá, mas se não chegou proposta nenhuma, ele não vai pra Europa. É assim que funciona. O que até me estranha porque é um lateral promissor. Apesar da idade ser um pouquinho mais alta do que a Europa costuma vir buscar jogadores aqui na América do Sul, né? Pra ele jogar e ir pra Europa com 24, 25 anos, né? Que é o que ele tem atualmente, seria mais complicado. Mas enfim, é um lateral esquerdo, eu já falei um pouquinho dele no outro vídeo, como eu sempre falo, eu não vou ficar falando aqui de jogador que obviamente eu não assisti os jogos dele no Colo-Colo, ou de jogadores que eu vi melhores momentos no YouTube e já me acho especialista sobre ele. Quem faz isso é o Fio. E quem somos iguais é o Fio. É um jogador que tem características interessantes, se mostrou interessante em alguns jogos que chamaram a nossa atenção, é jovem e tem um potencial futuro. No Colo-Colo, se destaca, né, a sua qualidade, mas vale sempre destacar que o nível do futebol sul-americano em geral é baixo em relação ao nível do futebol brasileiro e nem sempre um jogador que se destaque lá vai se destacar aqui também. Mas me parece uma contratação, e eu falei até para encerrar o vídeo, eu falei isso da outra vez, uma contratação que de início ele resolve um problema, que chega um jogador que não tem contestação sobre ele. E eu não tô aqui dando uma igual fizeram aí de dizer que o Caio Paulista jogava mal porque a torcida pressionava ele. Não é esse o ponto. Mas é um fato de que a tranquilidade que um jogador que chega sem um asterisco, como por exemplo Egídio, Danilo Barcelos, Ourinho, Caio Paulista, Cristiano... Caio Paulista eu vou desconsiderar porque era atacante, mas Cristiano... Todos esses jogadores já chegaram com uma pressão muito grande por críticas de outros trabalhos. O Gabriel Suasso não chega dessa forma. Ou pela idade, né, no caso de alguns. Ele não chega com problema nenhum. Então, assim, isso dá uma tranquilidade para que esse jogador possa errar no início, se demorar a se adaptar, como foi com o John Arias, por exemplo. Demora a se adaptar, a funcionar e depois, quando tiver já com a cabeça mais concentrada e tal, começa a se destacar. Se isso acontecer, não teremos um pandemônio como foi com alguns outros jogadores que chegavam, eles não tinham tempo de errar. E isso, para um jogador, ainda mais no esquema de Fernando Diniz, da forma como o Fernando Diniz trabalha, é muito interessante, é muito importante. Você ter tempo para errar, tempo para se adaptar. E o Gabriel Suasso vai ter isso. De qualidade, acho que é indiscutível que tem qualidade, precisa ver rendendo aqui, uma idade boa e seria um bom ativo do Fluminense. É um jogador interessante, mesmo que o Fluminense pagasse por ele para comprar nas luvas, tá? Eu destaco a questão de não vir de graça, etc., como discurso. Mas é óbvio que é um jogador interessante até da gente ir no mercado comprar o jogador. E óbvio que faz muito mais sentido do que o Cristiano, tá? Isso é incomparável.
Então, assim, acho uma boa contratação. Mas vou repetir. Fluminense, segundo as informações daqui, fez uma proposta. Lá do Chile, não se fala proposta nenhuma. O Fortaleza também está interessado no jogador. Na imprensa cearense também já fala que o Fortaleza fez proposta pelo jogador. Ou seja, ainda tá numa coisa muito de especulação no geral. A gente não sabe ainda como vai funcionar. Vamos ver. E vamos torcer para que ele não receba proposta, né? Para que o mercado todo seja burro e só gente inteligente. E que não seja o inverso também, né? De que o mercado todo perceba algo que a gente não percebeu nele ainda. Tendo atualizações, você pode ficar atento, ativar o sininho aqui embaixo, que você acompanha aqui no Raiz Tricolor, com aquele negócio de sempre, né? A gente de vez em quando traz as notícias também, mas sempre traz o entorno geral. Inclusive com questões chilenas também, né? Tamo junto, até a próxima. Valeu. Será que a Argentina foi eliminada? Vou voltar lá para assistir o segundo tempo. Valeu.